Então, como nós estávamos a falar no vídeo anterior, então esse alimento ele sai da região do esôfago, certo? E aí ele vai justamente migrar para a região do estômago. No estômago, esse alimento ele é armazenado e direcionado basicamente para o intestino delgado. Então, o nosso estômago ele não faz processo absortivo de alimento, certo? Então, todo o processo de absorção de alimentos, de nutrientes, vai acontecer basicamente na região do intestino delgado. Então, do intestino delgado, parte desses alimentos eles são absorvidos, né, os nossos nutrientes, então carboidratos, proteínas, lipídios, ok? Para os próprios sais minerais, então eles serão absorvidos ali pela região do intestino delgado e aquilo que não vai servir para o nosso organismo, ele vai ser eliminado através das fezes. Então, esses alimentos, né, esses restantes de alimentos que não foram utilizados, eles vão justamente para o intestino grosso. E lá no intestino grosso, a gente tem, junto com a flora bacteriana, que faz parte do nosso sistema digestório, nós temos então a formação do bolo fecal. E é justamente esse bolo fecal que a gente vai eliminar. Então, observe que nós fazemos uma limpeza basicamente no nosso corpo, tanto através do sistema urinário, através justamente desse processo de filtragem do nosso sangue, quanto também através do processo digestório, porque aquilo que não servir para o nosso organismo, ele não vai ficar lá preso, né? Então, ele vai ser eliminado justamente com as fezes. Então, por isso que nós evacuamos, porque aqueles restos alimentares, eles podem agredir o nosso corpo, né? Eles podem trazer bactérias que são patogênicas, ou seja, bactérias que causam doenças ao nosso organismo. Então, não é à toa que nós urinamos e nós também evacuamos, tá? E aí, nesse aspecto, voltando para essa questão do sistema digestório, a gente vai ver que esse sistema e os outros também são controlados pelo sistema endócrino, né? E o que é basicamente o sistema endócrino? O sistema endócrino, ele se configura basicamente como um sistema hormonal. Então, se eu penso em estrógeno, testosterona, cortisol, tiroxina, que é o T3, T4, que é triiodotironina, que é o T3, são os hormônios da tireoide. Então, estou falando de sistema endócrino, tá? Então, o nosso corpo, ele precisa dessas substâncias que são liberadas por órgãos importantes para que ocorra a manutenção das funções vitais. Então, por exemplo, para que a mulher ela consiga, né, ovular, ou seja, liberar os seus óvulos de mês em mês, precisa ocorrer a liberação de progesterona e estrógeno. Então, eles são lançados lá na região do útero, prepara esse útero para uma possível gravidez, e quando isso não acontece, esses hormônios, então, sofrem uma redução dentro do corpo da mulher, ocorre a descamação dessa camada uterina e, consequentemente, a menstruação. Okay? E o próprio sistema digestório, ele é controlado por hormônios. Então, por exemplo, quando a gente pensa em um alimento, né, só você pensar algo que você gosta muito de comer, isso faz com que a sua boca fique cheia de saliva. E aí, nisso, o seu estômago, ele começa a liberar hormônios ali para aquela estrutura, começa a sofrer, né, esse processo de liberação de ácido clorídrico, achando que vai receber algum alimento, quando na realidade você só pensou no alimento, ele nem chegou na sua cavidade bucal, você só fez pensar no alimento, certo? E aí a gente tem outras situações, né, como no caso do para acordar. Então, por que a gente acorda? Porque o nível de cortisol, que é o hormônio associado ao estresse, ele aumenta em concentração em nosso corpo e aí a gente então acaba despertando, ok? E aí já adentrando nessa questão do sistema endócrino, a gente fala então da reprodução. Então, a reprodução, ela é justamente uma das estratégias que os animais, que os organismos possuem de passar a sua carga genética, as suas informações genéticas, ok? Então, se você olhar para si mesmo, você vai ver que você tem características que são do seu pai e da sua mãe. E isso é o que configura a hereditariedade, ou seja, a transmissão de características. E essa transmissão, ela acontece justamente pela reprodução, que no geral, existem dois tipos de reprodução, né? A reprodução assexuada, que não é o nosso caso. Essa reprodução acontece, por exemplo, em bactérias. Então, as bactérias, ela não precisa basicamente ter um macho e a fêmea. Ela se divide
vai se dividindo e formando suas células filhas. Mas aqui você nunca viu, eu creio, ninguém, né? Tira uma parte aqui do braço, vou formar meu filho. Isso não acontece. Então, no nosso caso, é a reprodução sexuada, ou seja, eu preciso ter basicamente uma célula reprodutiva masculina e uma célula reprodutiva feminina, tá? Que no nosso caso nós batizamos de gametas, tá? Então, o gameta masculino nós caracterizamos como espermatozoide e o gameta feminino nós caracterizamos como óvulo, tá? No geral, né? Normalmente, mas o certo mesmo é ovócito, mas pode ficar com óvulo, tá? Então, quando esses gametas eles se unem em um processo caracterizado como fecundação, isso faz com que ocorra a formação do zigoto, né? Que é a célula primordial ali, a célula inicial de uma criança. E aí, esse zigoto, ele vai sofrendo diversas divisões celulares, tá? Ao longo do processo gestacional, até que ocorra a formação dos sistemas, o sistema nervoso, o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema cardiovascular, tá? Então, todos eles vão sendo formados ali durante 40 semanas de desenvolvimento embrionário. Entre 40, né? 39 a 40 semanas. Claro que tem criança que não nasce a termo, né? Ou seja, tem criança que não nasce no período mesmo de 9 meses. Okay? Mas, no geral, são 9 meses. E aí, nesse aspecto, a gente percebe, então, que isso é possível porque o nosso corpo, ele é dotado de aparelho reprodutor. Então, nós temos a mulher que vai ter o aparelho reprodutor formado tanto pela parte externa, né? Que é a vagina, os pelos pubianos, basicamente a região dos lábios grandes e pequenos, tá? E a parte interna, que é a vulva, que é bem mais interna, obviamente. Então, o que você vê é a vagina, mais interna, o que você observa, basicamente, é a região da vulva, desculpa. A vulva é a parte externa e a vagina é a parte mais interna, tá? Então, internamente, nós temos a região da vagina, a região do útero, a região das tubas uterinas e a região dos ovários. Então, observe que eu falei tubas, porque tem ovário direito e ovário esquerdo. Okay? Então, essas estruturas, vagina, tubo uterina, útero e os ovários, eles compõem a parte interna do aparelho reprodutor feminino. Enquanto que no caso dos homens, né, ele também tem a parte externa e a parte interna. A parte externa basicamente é o órgão copulador, que é o pênis, o saco escrotal, que vai proteger basicamente o espermatozoide, que vai proteger o espermatozoide, né, no geral, porque é lá que ele é produzido, tá? Vai proteger, na verdade, o testículo. E dentro do testículo ocorre a produção do espermatozoide, tá? E internamente, a gente vai ver que o homem ele vai ter um testículo, que observe que ele não fica na cavidade abdominal, porque para que ocorra a maturação, o desenvolvimento do espermatozoide, é necessário que a temperatura corporal do homem esteja na região do saco escrotal, seja 1 grau a menos que a temperatura interna do corpo humano. Então, se o nosso corpo ele tem uma temperatura em torno de 36, lá no saco escrotal tem que estar em torno de 35, porque senão isso acaba inviabilizando a atividade do espermatozoide, ok? Então, tem a região desse testículo, onde vai ter a produção do espermatozoide, o canal deferente, que é onde ocorre, né, basicamente a vasectomia. Então, você faz ali um certo cortezinho para que esse espermatozoide não sofra maturação, né, não vá para a região do epidídimo, ok? Então, tem região do epidídimo, a próstata, tá? Que agora em novembro já tem a campanha, né, justamente voltado para a questão do câncer de próstata, e a uretra, né? Que no caso dos homens, a uretra, ela passa tanto pela próstata quanto também pelo pênis. Por isso que, muitas vezes, quando o homem ele tem um crescimento da glândula prostática, ela acaba comprimindo a uretra, tá? E ele acaba tendo dificuldade no processo de eliminação dessa urina. Não só dificuldade, como também ardor, né? Um certo processo ardor durante o ato miccional, ou seja, o ato de urinar, ok? E aí, nesse contexto, a gente vai ver que esses aparelhos, né, no caso dos homens, eles, basicamente, o testículo ele vai estar localizado fora da cavidade abdominal, e a gente vai ver também que, no caso do homem, a uretra, ela tanto vai fazer parte do sistema urinário quanto do sistema reprodutor. Então, mesmo local onde ocorre a passagem da urina, nos homens vai ocorrer a passagem do líquidos
o sêmen, ok? Que é formado por esperma, formado pelo líquido seminal, formado pelo líquido prostático, né? E no caso das mulheres, não, é diferente. A uretra da mulher, ela faz parte apenas do aparelho urinário e a saída da menstruação, ele vai ocorrer pelo canal vaginal, né? Então, é bem diferente aí essas conexões que acontecem tanto no homem quanto na mulher. Mas o foco principal é que vocês possam compreender que todos esses sistemas eles estão interligados entre si, não existe um processo de interdependência, de independência na realidade, de independência entre os sistemas. Então, o sistema respiratório não pode dizer que não precisa do sistema circulatório, que não precisa do sistema urinário, que não precisa do sistema reprodutor, que não precisa do sistema nervoso, porque todos eles trabalham em conjunto, que é o que nós chamamos de homeostasia, ou seja, a ideia principal é manter um equilíbrio dinâmico, tá? Pode ter variações para mais ou para menos, sim, mas todos eles trabalham dentro de um equilíbrio, permitindo a manutenção da vida. Então, se um desses sistemas acaba desbalanceando, a gente tem, então, o surgimento das doenças. Então, por exemplo, se o coração ele não conseguir manter esse bombeamento de sangue, isso vai impactar no sistema respiratório, que não vai conseguir ter oxigênio suficiente para suas trocas gasosas. Isso vai impactar no processo digestório, que não vai conseguir passar esses nutrientes de forma adequada. Vai impactar no sistema urinário, então os rins vai ter uma dificuldade para filtrar esse sangue, porque ele vai ter pouca quantidade. Então, observe que há uma conexão extremamente importante entre esses sistemas, tá? E aí é nesse aspecto que a gente percebe que o nosso corpo, ele é dividido em partes, mas essas partes elas trabalham em conjunto, com o foco principal da homeostasia, que não é equilíbrio parado, é um equilíbrio dinâmico, né? Então, ao longo do dia, você pode ter variação da pressão arterial, ela pode estar 12/8, 12/7, 12/6. Então, a nossa vida, ela flutua, né? No dia que ocorrer a parada, significa que a pessoa morreu. Não está tendo mais flutuação na vida, ela veio a óbito. Mas enquanto nós estivermos vivos, esses sistemas irão trabalhar de forma cooperativa e com vistas, por exemplo, a formar um novo ser, que é justamente o aspecto reprodutor. Então, a ideia básica da reprodução é isso, é você gerar um novo ser e perpetuar essas características, né? Que características? As que estão presentes dentro da nossa carga genética. Então, aquilo que está presente na nossa carga genética é transmitido para gerações futuras através do ato de reprodução. E dentro desse aspecto do ato de reprodução é que a gente vai ter justamente órgãos associados a essa característica que no processo de fecundação, que é a união do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino, permite gerar um ser que tem todos esses sistemas, que tem o sistema nervoso, que tem o sistema esquelético, que tem o sistema muscular, que tem o sistema cardiovascular, que tem o sistema respiratório, que tem o sistema digestório, que tem o sistema endócrino, ou seja, um organismo por completo, tá? Você não vê ninguém na rua só com o sistema digestório, só com o sistema esquelético, só com o sistema reprodutor. Você vê um ser, você vê um organismo. Eu espero que esses conteúdos que nós abordamos aqui nesses 30 minutos, né, possam ficar ali fixos na mente de vocês, e é importante também que vocês reforcem através de atividades, que então você vai utilizar tanto a inteligência auditiva, que é justamente através desses vídeos que são apresentados a vocês, quanto também através do próprio processo de escrita. Então, você fazer seu próprio resumo ou fazer exercícios para que o aprendizado ele seja muito mais eficiente e muito mais permanente, tá? Para você daqui a pouco não estar ali esquecendo tudo que foi apresentado aqui durante a nossa aula. Então, esperamos aí os próximos encontros e que vocês realmente tenham um aproveitamento satisfatório em todas as atividades, não só em biologia, mas também nas outras disciplinas, tá bom? Um grande abraço.